Fala, empreendedores! E será que rola esperar passar esse prazo da pandemia para a abertura do inventário? Quais são os conceitos de inventário e testamento? Esse é o tema de hoje. Estou aqui com a presença ilustre do Paulinho. Tudo bem, Johnny? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quase Paulão, né? O cara tem quase 2 metros de altura. Advogado, especialista em direito civil e direito de família. E ele veio aqui para nos dirimir algumas dúvidas sobre inventário e testamento. Então, antes de mais nada, se você achar que faz sentido esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar isso. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo faz sentido para mais pessoas. Então vamos lá, Paulinho, sem mais delongas, quando algum familiar falece ou alguma pessoa que a gente conhece falece, quais são as providências que a gente deve tomar? Olha, Johnny, primeiro de tudo e mais importante é procurar um advogado de confiança, um advogado que conhece a área, porque já é uma situação que a gente não gosta de lidar, né? Ou seja, a gente perdeu um ente querido, às vezes um amigo que seja, enfim. Então é importantíssimo um advogado de confiança e que conheça a área para te conduzir para o caminho correto, porque tem muitas nuances, muitas dúvidas que às vezes surgem e ele tem que saber te esclarecer para ingressar da maneira correta com um processo, se é que precisa de um processo, enfim, são muitos detalhes, né? Muitos detalhes, e aí eu sempre ouço muitas dúvidas em relação a qual a diferença entre inventário judicial e extrajudicial. Muitas pessoas confundem até essa palavra por ser muito similar. Sim. É uma diferença muito importante, até por isso o advogado precisa saber se ele pode elaborar o inventário judicial ou o extrajudicial. Então assim, o inventário extrajudicial ele pode elaborar para as partes, né, para a pessoa que o procurou, se as partes, os herdeiros ou os envolvidos, por exemplo, em um testamento, se eles são maiores de idade, se eles são capazes, né, não só maiores, mas maiores e capazes, ou seja, a pessoa não pode ter um problema psicológico, que não responde por si, enfim, nesse sentido, e tem que concordar com a partilha dos bens. Então, pro inventário extrajudicial tem que ser dessa maneira. Ou seja, tem todos esses requisitos para se fazer o inventário extrajudicial. E o judicial, Paulinho? O judicial, ele obrigatoriamente tem que ser pelo Poder Judiciário se houver um menor de idade, ou um incapaz, como já falamos, né, o inverso do extrajudicial, ou incapaz, ou as partes não concordam com a partilha. Tá? Aí tem que ser obrigatoriamente judicial, e a grande diferença aí é o tempo, né? O extrajudicial, para você finalizar um inventário extrajudicial é um tempo muito mais curto mesmo. O inventário judicial demora muito mais. Depende de manifestações, às vezes, do Ministério Público, se estiver menor. Então as coisas vão, né, manifestação por manifestação, vão se passando anos às vezes. Verdade. E aí também eu vejo confusão das pessoas em relação a inventário e testamento, né? Qual é o conceito de testamento? Como é que é feito um testamento? Eu sei que tem duas opções, né? Tem a opção particular ou a opção pública. Isso. Qual que é a melhor opção, Paulinho? Olha, a melhor opção é a pública, né? Porque o testamento particular, enfim, testamento qualquer um pode fazer, né? Tendo patrimônio, você pode fazer o seu testamento, ou mesmo não tendo patrimônio, às vezes você tem um celular que é muito caro. Atenção, tá querendo o Nokia 2280? Então aproveite, porque nas Casas Bahia ele custa só R$ 249. Enfim, qualquer coisa, você pode já destinar para alguém que você queira. Testamento público, por que ele é melhor? Porque você faz um testamento num tabelião de notas, obrigatoriamente, e esse testamento ele fica registrado. Então, quando houver a abertura do inventário, no falecimento da pessoa, obrigatoriamente esse testamento tem que ser cumprido, porque ele vai constar para o inventário, no processo. Então, não há como fugir dele, né? E no caso do testamento público, você precisa de 2 testemunhas, e faz com o tabelião, paga-se os emolumentos, é simples e rápido.
No caso do particular, também. Também é rápido, só que o testador precisa fazer o documento, né? Ele à mão, próprio punho, ou ele redige e assina, e na presença de 3 testemunhas. Mas tem um detalhe, tanto no público quanto no particular. As testemunhas não podem ser os herdeiros ou os beneficiários do testamento. Entendeu? É interessante isso que o Paulinho falou em relação aos herdeiros ou aos beneficiários, até pra gente ver no sentido de, eu quero fazer um testamento e eu sou pai de família, tenho uma hipótese, né? Tenho 2, 3 filhos, mas eu quero doar tudo para o meu tio. Fazer um testamento doando tudo que eu tenho para o meu tio. Pode, Paulinho, isso? Não pode. Não pode. Não pode. Pro cachorro, o periquito não pode também? Pois é, não pode, porque pela legislação brasileira, você tem que destinar 50% do seu patrimônio obrigatoriamente para os herdeiros necessários. Os herdeiros que são o cônjuge ou o companheiro, no caso de união estável, os filhos, no caso, na falta dos filhos, os ascendentes, os pais e a mãe, enfim, o pai e a mãe. Então, existem esses herdeiros que obrigatoriamente têm que receber 50% do patrimônio. Os outros 50% você pode deixar pro cachorro, pro padeiro. Então, se eu quiser doar metade do meu patrimônio pro esposito que tá ali, eu posso? Pode. Ou pra mim, por favor. Que né, isso, Paulinho? Que isso? Assim você me complica. 25%, pode ser. A gente vai negociar. E qual é a vantagem, Paulinho? Qual é a maior vantagem, assim, você fala, poxa, é muito bom elaborar, já pensar nessa estrutura, fazer um testamento. Qual que é a maior vantagem? Olha, eu acho que a principal vantagem é porque quando você elabora um testamento, você pode ser justo com quem merece. São cunhos pessoais, assim. A vantagem que você tem é pelo seu sentimento com relação às pessoas que estão envolvidas e que você quer beneficiar. Então, por exemplo, tem um imóvel que você tem 2 filhas, determinada filha gosta mais. Você deixa para essa filha. Um automóvel também. Ou então, você no testamento pode destinar aquele 50% para quem quiser. Então, se você é uma pessoa idosa e foi cuidada por alguém e você quer deixar uma parte do seu patrimônio, você deixa no testamento. Porque se não houver o testamento, não vai nada para ela. Então você pode ser justo, você pode beneficiar alguém que realmente merece uma parte do seu patrimônio. E olha, pessoal, olha a dica de ouro aí que o Paulinho tá falando. É um planejamento sucessório. Você acaba beneficiando alguma pessoa que durante sua jornada de vida fez mais sentido para você e merece, que esteve mais com você, porque você gosta mais. Então, trata-se de um planejamento sucessório. Então faz muito sentido. E aí, Paulinho, a galera que é a pergunta que sempre vem. Às vezes é a primeira pergunta. Qual é o custo? É caro? É caro? Fala, Paulinho. É caro ou não? Não é caro. Não é caro e essa é uma das vantagens, né? Depende muito do estado também. Depende do estado em que você se encontre e onde vai fazer o testamento, tá? Porque os emolumentos, o valor que você paga para o cartório, por exemplo, para fazer o testamento, ele depende de uma tabela de custas de cada estado. E varia muito, só a título de curiosidade. Estamos em São Paulo. Em São Paulo custa aproximadamente R$ 1.700 para você elaborar esse testamento. No Rio de Janeiro é quase um terço desse valor. Entendi. Então é barato para você, né, elaborar um testamento e destinar todo o seu patrimônio. Não é um valor alto. Não é um valor alto. Então essa é uma vantagem também. Legal. E existe algum custo com advogado nesse processo? Existe algum custo com advogado ou somente fazendo da parte pública, né? Sim. Tem esses valores? Não precisa de um advogado para elaborar o testamento, tem que ser na presença do tabelião de notas. Então aí paga-se esse preço, né, por elaborar o testamento. Não precisa do advogado, mas é aquela coisa, né? Sempre bom consultar um advogado, principalmente antes de algum ato, qualquer que seja ele. É sempre interessante porque ele vai te dar essas diretrizes de que, por exemplo, você pode destinar 50% para alguém que não seja os herdeiros e etc. Assim, você não tem nenhum problema elaborando o testamento e depois ele será anulado quando do seu falecimento ou do falecimento de uma outra pessoa.
É isso aí, pessoal. Sempre procurar o especialista. Então essas dicas foram de ouro realmente. Paulinho, muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer pra gente. Para os empreendedores é sempre muito importante. E você, galera, se você tiver dúvidas em relação ao testamento, ao inventário, processo de inventário, fale com o Serac, a gente está total à disposição. E agora vou ficar aqui com o Paulinho, finalizando esse vídeo, discutindo a parte que eu vou doar para ele no meu testamento. Consegui, pessoal. Tá vendo?